Te honramos, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E esse profeta de hoje vai ser privilegiado, porque ele foi o que pegou a palavra mais cedo de todo mundo. Glória a Deus. Talvez é porque Deus tem muita coisa para falar hoje, e por isso nós vamos ser aqui honrados por Deus com essa palavra do nosso filho. E eu estou tão feliz, queridos. Preste atenção, antes de você sentar, você vai precisar orar por ele. Mas eu fico tão feliz, eu posso usar a mesma palavra, honrado. É uma honra para mim, para a igreja Fonte de Alívio. Sabe que tipo de honra que a igreja tem hoje em dia? Sabe o que é você fazer uma campanha de 7 dias, e não porque a gente não quis, é porque foi a direção que Deus deu. Outros anos Deus deu outra direção, mas esse ano Deus falou para fazer assim. Então a gente está obedecendo a Deus. Mas é uma honra, sabe o que? Você saber que você vai estar aqui durante 7 dias, e a gente tem, no mínimo, eu falo no mínimo porque se tivesse 10 dias teria 10, se tivesse 15 teria 15. Mas a gente tem 7 ministros da casa, prata da casa. Sabe que você não precisa... pode aplaudir a Jesus, irmão. Isso é bênção demais. Não é errado não trazer pastores de fora, você sabe disso. Todos os outros anos a gente sempre trouxe. Mas é um prazer muito grande você saber que você tem prata da casa, profetas da casa, sabe? E que você não é dependente de um pregador de fora, sabe? Não que Deus não fale com outros pregadores, Ele fala e fala forte, né? Aqui nós recebemos durante anos, nós recebemos profetas que Deus trouxe de longe. Mas aprove o Senhor que neste ano Deus quis falar com os de dentro de casa. Então eu quero chamar esse filho amado aqui de dentro de casa. De dentro de casa, ele foi feito dentro de casa. Como diz, cria da casa. Cria da casa. Amém? E com muito amor eu quero chamar e honrar, eu quero que vocês honrem com o seu aplauso a vida do pastor Douglas. Amém. Hoje foi uma, como é que chama? Uma dobradinha que fala, né? A esposa teve antes, agora chegou o marido. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos orar por ele em nome de Jesus. Eu creio que tem profecia de Deus para nós, da boca do seu servo. Então estenda as suas mãos. Pai, eu quero abençoar o teu servo, Senhor. Como eu já disse aqui, é filho da casa, filho do Senhor. E eu louvo a Deus porque temos esse privilégio de termos tantos homens e mulheres de Deus aqui. Como eu falei, poderia ter 15 dias que teríamos 15 pessoas. Se tivesse 20 dias, teria 20 pessoas para ministrar. É tão gostoso sabermos, ó Pai, que estamos no meio de um povo que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia, que ora, que busca, que trabalha, que serve. E aqui está um deles. E eu peço agora, Espírito Santo, como eu pedi para os outros, que o Douglas fique pequenininho aqui hoje. Que o Douglas diminua. E que o nome do Senhor e a pessoa do Espírito Santo cresça nesse lugar. Que o nome dele, que a pessoa dele cresça nesse altar. E que o nome de Jesus seja exaltado e engrandecido. Mas usa teu filho, Senhor, como boca, como instrumento de Deus para nós. E usa também, Senhor, nossos corações como terra fértil. Ó Senhor, que tenhamos os ouvidos atentos a ouvir. Tira toda a barreira humana. Toda a barreira humana em nome de Jesus. Aleluia, eu abençoo este filho amado em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplaude mais forte, é para Jesus. É para Ele que é digno. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Oh Senhor maravilhoso. Te adoramos, Jesus. Oh Jesus. Já vi o teu amor fazer milagres, você me sustenta. Num
nunca desistiu. Ele nunca desistiu, nem da minha vida e nem da sua vida. E nos envolve por inteiro, Espírito Santo. É através do teu poder. Já vi o seu amor. Até aqui Nunca desistiu como fogo veio. E fala, e nos envolve. E nos envolve. E se isso é uma verdade para você, aplaude a Jesus por isso. Nos envolve, Espírito Santo, nos envolve. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem recebido aí muito da parte do Senhor, eu sei disso. Eu sei disso, que nesses dias tem sido poderoso e precioso para você. E tenho certeza que hoje também vai ser precioso, não é porque é minha palavra, porque é a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos comer um pouquinho do pão sagrado, vamos? Fecha os teus olhos aí que eu quero orar por você. Nosso paizão fez uma declaração aqui que eu prestei bastante atenção. Prestei bastante atenção. Ele fez uma declaração aqui de João 3,30. Um dos reconhecimentos sobre Jesus que fala: importa que Ele cresça e que nós diminuamos. E que seja assim nas nossas vidas. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus, esta noite, Senhor, como todas as outras, ela está inteiramente, Senhor, inteiramente sobre o teu domínio, inteiramente, Senhor, sobre a tua condução. E nessa não seja diferente, Senhor. O Senhor possa conduzir dentro da simplicidade, dentro dos testemunhos, Pai, mas que a vontade dos teus filhos seja superior em receber a tua palavra do que a minha de poder transmitir a eles. Como a oração do meu pai, que ele fez aqui, que os nossos corações, como diz a tua palavra lá em Hebreus capítulo 6, que os nossos corações sejam como uma terra que retém a água da chuva, para que ela possa produzir frutos no tempo correto, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estou tão feliz por estar aqui, porque que responsabilidade poder transmitir a palavra do Senhor. Mas hoje eu quero conversar com você. E eu fiquei tão feliz ontem, fiquei muito feliz em ver o pastor Aguinaldo sendo honrado pelos seus filhos. Parabéns, parabéns a todos vocês que fizeram isso. É um princípio muito poderoso. Romanos 12:10, amai-vos uns aos outros no amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Parabéns, que vocês continuem assim, sempre honrando o seu pastor. Já recebeu a primícia da igreja já, viu, pastorzão? Já recebeu, já. Pastor Aguinaldo ontem recebeu presente. Pastor Aguinaldo ontem deu uma aleluiada, passou um pouquinho das 10, quase às 10:30. Pastor Aguinaldo, seguindo os passos do paizão. Pastor Aguinaldo falou do passeio do Campus Grajaú, falou do passeio do Campus Parelheiros, não falou do Porto. Pastor Aguinaldo, me ajuda aí, pastor. Mas eu fiquei feliz por ele. Como se eu tivesse recebido. Quero aproveitar esse momento. Pessoal do Campus Grajaú, não deixe de inscrever e fazer o link para você estar conosco. Estar conosco lá no Galo Azul, que vai ser muito poderoso. Pessoal do Campus Parelheiros, não deixe de procurar o pastor Aguinaldo e a pastora Aline para estar lá com eles.
Pessoal do Campus Porto de Alívio, não deixe de procurar. Cadê o Rodrigo e Lu? Fiquem de pé. Rodrigo e Lu, fiquem de pé. Olha que casal lindo, que tem 2 filhos maravilhosos, o Henry e o Gabriel. Procura eles, queridos. Hoje é o dia. Hoje é o dia, por apenas R$40, você vai estar conosco naquele sábado, se divertindo, mergulhando. Calma aí, paizão, que agora é minha vez. Se divertindo, e aqui pertinho. E depois nós podemos ficar mais tempo, a gente sai de lá 7h30 e já vem para cá congregar já, fazer a nossa ceia. Olha que maravilhoso, queridos. A gente sai de lá 7h30, é só descer aqui, ó, e a gente já desemboca aqui, ó. Coisa maravilhosa. E a gente participa junto com os irmãos do Campus Parelheiros e do Campus Grajaú. Então aquele casal lindo e maravilhoso ali do Campus Porto, procura ele, Campus Grajaú. Campus Porto. Procura eles lá e já faz lá a sua reserva lá o seu passaporte, tá bom? Glória a Deus, é isso aí. Oi. Olha, tá bom. Olha, eu quero dizer para você também que está nos assistindo, isso é para você também, tá? Do Campus Grajaú, do Campus Parelheiros, do Campus Porto, tá bom? E olha, você que não procurou ontem a pessoa do Campus Grajaú, você perdeu uma grande bênção, porque foi liberada uma palavra ontem. Foi liberado, você pode dizer que todos os homens que caminharam em fé, eles caminharam em algo que eles não viam, mas eles acreditaram, eles tiveram uma posição, eles tiveram uma atitude de fé. E ontem, eu acredito que ainda dá. Então, deixa o Senhor falar com você. Procurem o Paulo e a Cláudia, tá bom? Todos que procuraram, ninguém voltou vazio, segundo o nosso Pai está dizendo aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos comer um pouquinho do pão sagrado do Senhor? Olha, eu vim com uma camisa azul florida. O Géser teve uma revelação que nós fomos lá em Campinas. E ele falou algo assim, ó. A bênção de Abraão, Isaac e Israel. E nós fazemos essa oração, né? E eu percebi que o apóstolo Olivete, ele tem umas camisas floridas também, mas pouquinho, né? Ele é o Abraão. E o nosso pai aqui tem, né? O Isaac, ele tem muitas floridas. Ele está investindo agora, pastor Aguinaldo. Está investindo, pastor Darcy, nas camisas floridas. Pastor Mateus, está investindo. Então, o nosso pai Isaac está. Então, eu, como Israel, eu vim também aqui de um florido mais oculto na mesma unção. Glória a Deus. Pastora Júlia trouxe uma palavra poderosa. Nós já entramos na ministração, amém? A pastora Júlia falou algo poderoso, que a palavra do Senhor fala, aqueles que me honram, eu o honrarei também. Mateus capítulo 10, versículo 32, a palavra do Senhor fala algo muito poderoso. Ele fala que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Nós vamos falar de algo aqui, queridos, de um assunto tão importante. Nós vamos falar de um assunto que ele se deriva porque você está aqui. O assunto que nós vamos falar hoje, ele é uma autenticação da tua presença aqui neste lugar. Quantos foram convidados por alguém e está participando desses 7 dias conosco? Levanta assim a sua mão. Quem é aí? Os convidados. Obrigado, minha irmã, muito corajosa. Levanta um aqui, temos ali também. Deixa ele levantar a mão, não abaixa a mão dele não. Isso, levanta a mão com ele. Nós temos ali. Quem mais? Glória a Deus. Quero dizer para você o seguinte. Essa palavra é especialmente para você. Se você confessar Jesus diante dos homens, Ele vai confessar vocês diante do Pai Celestial. E isso serve para todos nós também. O Espírito Santo me conduz a fazer algo diferente aqui nesta noite. Nós estamos na condução dele. Tenho 56 minutos. Eu gostaria que você... Quantos aqui tem celular? Quem tem celular, levanta-se sua mão. Praticamente 99%. 99% da igreja tem celular. Agora, quantos tem crédito? Deu uma diminuída. Mas ainda tá bom. Bom, assim ó. Pega o teu celular aí. Normalmente nos cultos a gente pede com muita reverência para você poder
guardar o teu celular, mas hoje não tem como. A gente anota tudo aí, pelo menos quem tem um bloco de notas. Pega o teu celular aí, desbloqueia ele, coloca na função vibra. Isso. Fica com ele em suas mãos. Você só vai usar ele se o que eu pedir para você fazer agora, essa pessoa não estiver aqui. Nós vamos fazer uma movimentação santa. Posso ouvir um amém? Wagner, uma movimentação santa e com força nós vamos fazer agora. Princípio da gratidão, é o que nós vamos fazer. Eu quero que você, se essa pessoa está aqui hoje, eu quero que você vá para perto dessa pessoa. Se não estiver, você vai mandar uma mensagem para essa pessoa. Ou eu vou deixar, você pode até fazer, se você tiver crédito, você pode fazer uma ligação. Eu queria que você fosse perto dessa pessoa. Para perto dessa pessoa que apresentou Jesus para você. Se essa pessoa está aqui nessa noite, dá uma olhada aí. Se está aqui a pessoa que apresentou Jesus para você, eu gostaria que você fosse do ladinho dela e falava: muito obrigado porque um dia você me apresentou o Rei do Universo. Se não, pode começar a movimentação. Se não está aqui, eu queria que você mandasse uma mensagem de WhatsApp ou um SMS. Muito obrigado, fulano de tal, porque você me apresentou Jesus. Eu queria que você agradecesse a esta pessoa. Obrigado, meu irmão. Faz a movimentação santa aí. Vê se essa pessoa está aí. Se não tiver aí, pega o teu celular e faz esse agradecimento. Aleluia. Grande é o Senhor. Abraça essa pessoa e diz: muito obrigado. Muito obrigado porque você um dia me apresentou Jesus. Muito obrigado porque um dia você me apresentou o Salvador. Oh, e com isso, a alegria de toda a terra. Queremos o teu nome. Abraça essa pessoa e fala: muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Fala: obrigado, meu irmão. Obrigado porque você foi usado por Deus. Naquele dia, quando você falou de Jesus, eu levantei as minhas mãos. E eu conheci o Salvador. E até hoje Ele tem transformado a minha vida por causa de você. Eu te amo, meu irmão. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em... Oh, que coisa linda! Que coisa linda, que coisa linda, isso. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno. Isso, agradece. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu te amo, meu querido. Há uma semana e meia atrás, dia 25, eu fui visitar a minha mãe, onde o mundo comemora o Natal. Nós sabemos que Jesus não nasceu naquela data. E eu fui junto com a minha família comemorar a minha mãe. Fui
dar um abraço na minha mãe junto com a minha esposa e os meus filhos. E Deus me deu um presente naquela data. Deus me deu um presente naquela data que eu pude ver uma pessoa que há 25 anos me apresentou Jesus. E eu desci do carro, encostei o carro. Esposa, assim, não sabia de nada, encostei o carro naquela mesma hora. Eu dei um pulo do carro, mas uma alegria, pastor Aguinaldo, uma alegria, pastor Darcio. Uma alegria, apóstolo Alain. Alguém que há mais de 30 anos me apresentou Jesus. E eu atravessei a rua, dei um abraço tão gostoso nele, ele não estava entendendo nada. E ele, vou revelar algo para vocês aqui, mas olha, que fique entre nós. Se vazar, eu sei que foi vocês ou o pessoal da internet. Meu apelido de infância era Nego Piléu. O Nego do Borel imitaram. Inspiração. Nego Piléu. Esse foi o apelido que colocaram em mim quando eu tinha 13 anos. E Nego Piléu. Entrei na igreja. Continuou Nego Piléu. O apóstolo Olivetti, não sei se ele está me ouvindo aí, até hoje com muito carinho, ele fala, ô, pastor Piléu. Mudou. Eu atravessei a rua, dei um abraço tão gostoso nele. E ele achando que era porque tinha mais de 20 anos que a gente não se via. E aquele abraço. E eu falei, obrigado, meu irmão. Porque um dia você fez algo tão poderoso na minha vida. Um dia você me apresentou Jesus. E Jesus transformou todo o meu ser. E hoje trocamos telefones, atualizamos. E hoje eu mantive contato com ele. Hoje trabalhando. A Gil estava junto comigo hoje, a Gil. Abrindo um parênteses, né? Nós estamos... O Senhor está me dando a oportunidade de poder abençoar a empresa de onde eu trabalho. Colocando brasas vivas. Brasas vivas lá dentro. Tem aí Gilneide, temos o Edvan, temos o Regis, tantos outros aí, a Jane. E hoje eu estava com a Gil. Abraão, queridão, não mexe no microfone não. Até que rimou, Abraão, não mexe no microfone não, ficou bem grave agora. E estava com a Gil hoje, eu comecei a ligar para ele, fiz o convite para ele, então estava tudo certo. Porque eu queria honrar a vida dele, eu queria que vocês tivessem o prazer de poder conhecer. Esse jovem, que hoje ele tem 38 anos, mais novo do que eu. Ele me apresentou Jesus. E eu falei, tá tudo certo. E a gente agora não tá mais, porque eu tô trabalhando, vou ficar até tarde. Eu falei, não, dá um jeito, eu vou te buscar. Qual que é o problema? Depois daqui a gente vai comer algum negócio. Daquele jeito, vocês sabem, gente, como é que eu sou. Eu vou te buscar, o que você precisa? Aí quando chega no finalzinho da tarde, não vai dar pra eu ir não, porque eu fiquei mais tarde no trabalho. Aí eu mandei aquela carinha do WhatsApp assim, o emoji chorando. Mas eu falei, amém. Falei assim, mas muito obrigado por você ter me ouvido. E eu queria apresentá-lo, mas hoje eu agradeci tanto ele. Eu agradeci tanto. E agradeci ao Senhor também, porque eu ainda tenho a oportunidade de fazê-lo conhecer Jesus. Eu tenho a oportunidade de fazer com que ele, é um resgate, dele voltar para Jesus novamente. E eu estava ali tocando, estava aguardando o link, não sei ainda se tinha um link ali para eu que pudesse enviar para ele, não consegui enviar. Mas eu sei que o Senhor está cuidando dele. E eu senti muito forte isso no meu coração, porque eu vi que algumas pessoas aqui foram fortemente tocadas por isso. Fortemente tocadas. Então assim, quando você tiver, eu quero dar uma dica para você. Quando você estiver muito feliz, não esqueça que um dia essa pessoa que te apresentou Jesus,
ela faz parte dessa felicidade. Você fala: Jesus, obrigado por tudo, obrigado pela bênção recebida, obrigado por tudo. E aí quando você tiver a oportunidade, meu irmão, minha irmã, muito obrigado porque você me apresentou Jesus, e hoje Jesus está fazendo maravilhas na minha vida. Sempre seja agradecido a essa pessoa que apresentou Jesus. Eu agradeci tanto ao Senhor hoje, meu coração, eu estou aqui transbordando de alegria. Eu estou transbordando de alegria, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade. Nós vamos falar, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo para quê? Cheios do Espírito Santo para evangelizar. Cheios do Espírito Santo. Oh, esqueci de falar o Hudson também. O Hudson também é de lá da empresa. Aí, queridos, nós temos... Daqui a pouquinho eu vou olhar aqui, muita gente é de lá. O Hudson também, olhei para ele ali e lembrei. Cheios do Espírito Santo para evangelizar. Nós vamos perceber, você vai perceber que na Bíblia, vou citar alguns homens aqui, porque eu quero conversar com você, eu quero abrir um pouquinho da minha vida para você, de algumas experiências. Você vai perceber que algumas pessoas, como a mulher, que Jesus teve um encontro com ela, a vida dela não foi mais a mesma, e ela saiu dali. Ela saiu dali, e ela saiu dali com um propósito e começou a evangelizar e fez o que precisava ter feito, porque ela teve um encontro poderoso com Jesus. Nós temos também um jovem possuído por espíritos. A palavra do Senhor fala que existia uma legião de demônios sobre ele. E ele tem um encontro com Jesus. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele fala do amor, do sobrenatural que aconteceu com ele naquela cidade. Nós temos um ladrão, um cobrador de impostos, Zaqueu. Aqui podemos falar um pouco sobre uma mordomia. Ele tem um encontro com Jesus, e quando ele tem um encontro com Jesus, muda a atitude dele. A Bíblia não relata para nós que ele sai ministrando, mas a atitude dele poder refazer, dele se arrepender, foi poderoso. Ele cobrava aquilo que não era para cobrar das pessoas, 4 vezes mais, a palavra do Senhor diz. E quando ele tem um encontro com Deus, quando ele tem um encontro com Jesus, ele é cheio do Espírito Santo. Ele volta e ele começa a devolver às pessoas tudo aquilo que ele roubou. E nós temos, agora eu quero falar de um cara que todo mundo conhece. Esse cara aí é cara no bom sentido. É um grande homem, um grande apóstolo. Saulo se transformou em Paulo. Escreveu 13 cartas a muitas igrejas. Teve uma experiência poderosa. E isso já foi pós Jesus, depois que Jesus se ascendeu aos céus. Mas ele deixou o Espírito Santo e ele teve um encontro poderoso. E a vida dele também não mais foi a mesma. Ao ponto dele considerar todas as coisas deste mundo como esterco. E muitas vezes ele ensinava, ele ministrava, ele escrevia cartas preso. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Tá fraco. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A gente começa a entender algumas coisas aqui. E eu quero dizer para você que nenhuma cultura ou costume pode te impedir de evangelizar. Nenhuma cultura ou costume pode impedir você de evangelizar. Você deve ser ousado. Olha aí, o que esse cara abençoado que foi tocado pelo Espírito Santo diz: a minha palavra e a minha pregação
não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas de demonstração do... Tá fraco. Que espírito? Espírito e poder. Espírito e poder. Vamos ler. Lê junto comigo. 1, 2, 3. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, sabedoria humana, mas em demonstração. Aleluia, glória a Deus. Uma coisa que a gente precisa entender e que eu tenho aprendido. Quando nós temos que falar do amor de Jesus, nós temos que falar do que Ele fez na nossa vida. De algo real e de algo simples que você está vivendo. Quando nós estamos falando de coisas essenciais, deve haver em todas as pessoas a unidade. Quando nós estamos falando de coisas secundárias, deve haver em todas as pessoas tolerância. E quando nós estamos falando de qualquer outra coisa, deve haver de sobretudo o amor. Eu vou repetir de novo. Quando nós estamos falando de coisas essenciais, deve haver em nós a unidade. A unidade. E vocês vão entender isso. Quando nós estamos falando de coisas secundárias, deve haver em nós, como cristãos, a tolerância. E quando estamos falando de qualquer outra coisa, deve haver em nós, de sobretudo, o amor. E você vai entender por que eu estou falando isso. Existe um grupo de pessoas hoje, que é o grupo das cores. E eles utilizam um símbolo que significa a aliança entre Deus e o seu povo, que é o arco de Deus. Quantos conhecem? Poucas pessoas conhecem, né? Já ouviram falar no arco-íris? Quantos conhecem o arco-íris aqui? Já ouviram? Olha, as mãos levantadas, elas aumentaram. Pois é, nós temos mais facilidade de conhecer a nomenclatura que o mundo dá para as coisas de Deus, do que o seu próprio nome na tua essência. O arco-íris é um nome dado pelo mundo de uma deusa, íris dos olhos. É o arco de Deus que simboliza a aliança entre Deus e os homens. E quando nós falamos assim, Misael, Ananias, Misael, Azarias e Ananias, quem conhece? Poucas pessoas. E quem conhece Sadraque, Mesaque e Abidnego? A maioria. Olha a facilidade que nós temos, sabe por quê? Porque de uma forma muito sutil, o mundo tem incutido isso em nós. E o mundo, ele quer que nós olhamos as deturpações que ele tem feito com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, e que essas sejam as verdades para nós. Mas hoje o Senhor está aqui para você ser cheio do Espírito Santo, para você evangelizar, e as coisas deste mundo não vão te prender, porque você vai avançar. Posso ouvir um amém? Aleluia, aplaude a Jesus aí. Quando nós estamos falando de evangelizar, nós precisamos entender que nós como cristãos precisamos ter um posicionamento diferente. Precisamos ter um posicionamento diferente por quê? Porque o próprio Paulo, ele fala que as palavras dele não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim de demonstração do Espírito Santo e de poder. Ele sabia muito bem o que era usar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo para poder alcançar o coração das pessoas. Ele sabia que isso era uma chave muito poderosa no reino do Senhor.
para que ele pudesse expandir o reino. Porque muitas vezes ele ia num local, e lá ele ministrava, pregava o evangelho, constituía uma igreja, e saía, deixava alguém, e ia para outro lugar. Ele ia para outro lugar, constituía uma igreja, fazia tudo o que tinha para fazer, deixava alguém e ia para outro lugar. E quando ele chegava no outro lugar, tinha perseguição. E muitas vezes ele foi açoitado. Ele foi açoitado, e quando ele era açoitado, era preso. E aí depois ele saía. E quando ele ia compartilhar isso com os irmãos, ele falava: eu preciso voltar lá. Eu preciso voltar lá porque ainda tem pessoas que não foram salvas. As pessoas falam: você é louco. Ele falou: não, eu vou voltar sim, porque está dando certo. Está dando certo. Eles estão com raiva do evangelho. Eu estou sendo sacrificado por causa do evangelho de Cristo. Vocês não estão entendendo isso. E ele dava a vida dele. Ele dava a vida dele por causa do evangelho. Porque ele sabia que pessoas precisavam ser transformadas, assim como você está sendo transformado. Assim como essa pessoa que você deu um abraço, você mandou um zap, ou mandou um SMS, que agora eles dão até 1.500 bônus de SMS, ninguém mais usa SMS, né? Mas se você fez isso, se você não conseguiu fazer, quando você chegar na sua casa, você faz. Paulo, ele sabia que ele precisava desse poder para ministrar a palavra. Ele sabia que ele precisava desse poder para poder alcançar o coração das pessoas. Um homem culto, falava mais de um idioma. Atos capítulo 2, versículo 6. Meu pai, logo no primeiro dia, ele falou coloca aí para nós. E nós vamos entender que naquele momento as pessoas ficaram embasbacadas, porque elas foram cheias da presença do Espírito Santo e elas começaram a entender. Pessoas de diversas regiões, francês, alemão, brasileiro. Só que as pessoas foram cheias do poder e elas começaram a entender no seu próprio idioma. Elas começaram a entender ali que as pessoas estavam sendo cheias do poder. E nós vamos entender que naquele momento específico, elas não estavam falando a língua dos anjos. Elas estavam falando uma linguagem muito específica, porque precisava tocar o coração delas. E o Espírito Santo é muito sábio, mames. Ele é muito sábio. Porque uma coisa eu aprendi. Existem 3 níveis para nós evangelizarmos, para nós acessarmos o coração de alguém junto com o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo, mas nós precisamos falar a língua, o idioma que a pessoa entende. 2, precisamos falar o idioma materno da pessoa, que é isso que você ganha a pessoa para você. E 3, precisamos falar o idioma do Espírito Santo, onde nós conseguimos conectar o Espírito de Deus com o Espírito de Deus que habita em mim. Quando nós entendemos essas 3 etapas, meu irmão, aí isso que é certa. E Paulo sabia muito bem disso. E ele preso, em uma das suas cartas, eu quero que você abre lá comigo lá. Em uma das suas cartas, Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Aqui nós vamos começar a entender algumas coisas. Enquanto você deixar ele abertinho aí, Hebreus capítulo 6 fala de uma característica de pessoas. Presta atenção comigo. Eu ministrei há uns dois domingos atrás no Campus Porto. E você vai se chocar com isso. Por gentileza, coloca Hebreus capítulo 6. E você vai entender que o Espírito Santo dentro da pessoa, dentro de nós, se nós não permitirmos a tua ação, de nada vale. Eu quero dar 2 exemplos para vocês. Lá em comecinho Gênesis, logo no comecinho, Gênesis capítulo 1. A palavra de Deus fala que quando Deus ele começa a criar as coisas, o mundo ainda obscuro, fala que o Espírito Santo de Deus estava lá. Mas nada ainda tinha acontecido. Começou a acontecer a partir do momento de uma palavra liberada. Ele estava lá, mas nada tinha acontecido ainda. A palavra de Deus, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas.
Mas o Espírito Santo estava lá. Opa, como existe trevas e o Espírito Santo está lá? Porque precisa de uma oportunidade para ele se manifestar. Fala comigo, precisa de uma oportunidade para ele se manifestar. Hebreus capítulo 6 fala de uma categoria de pessoas que receberam coisas poderosas. A palavra de Deus fala assim, ó: foram iluminados, receberam poder do mundo vindouro. A palavra de Deus fala que eles foram... Hebreus capítulo... Vai mais para baixo um pouquinho. Vamos lá. Para baixo, próximo versículo. Próximo. Aqui, ó. É isso aí. Porque é impossível... Os que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. Próximo. Ó, participante do Espírito Santo. Provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do século futuro. Queridos, que categoria de pessoas. Mas porém no próximo versículo, passa, a palavra de Deus fala que eles não conseguiram se arrepender. Eles não, é inconcebível para nós pensarmos que pessoas que provaram de tudo isso, paizão, olha que coisa maravilhosa, foram reveladas, provaram das realidades desta palavra, provaram de profecias de coisas futuras. Mas a palavra de Deus fala que foi impossível eles se arrependerem. Sabe por quê? Porque a resposta está no próximo versículo. E fala assim: e a terra, quem bebe a água da chuva, que por ela foi derramada, a qual produz o verdadeiro arrependimento. Quando ele está falando de terra aqui, ele não está falando de terra, ele está falando de pessoas. Ele está falando de pessoas que retêm a verdadeira palavra. E quando ela retém a palavra, não deixa a palavra de Deus se esvaziar, não deixa ela se evaporar. Ou seja, uma vez que o Espírito Santo entra dentro de você, você consegue se arrepender. Aí sim você vai começar a ter êxito. Aí sim você vai começar a ter sucesso nas coisas que você faz, com o direcionamento do Espírito Santo. Paulo sabia muito bem dessas coisas. Ele sabia disso, tanto que ele escreve aqui para nós. Você está comigo aí? Colossenses capítulo 4, versículo 3. Orando também, Paulo aqui, ó, é uma das suas cartas e ele estava preso, hein? Ele não estava soltinho igual você na cadeira, bonitinha aí não. Ele estava preso. E preso, olha a ousadia desse homem. Orando também, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual estou também preso, para que se manifeste como me convém a falar. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Sabe o que é remindo o tempo? O tempo urge, querido. Se tem uma coisa que nós não aproveitamos, que passa e não conseguimos mais voltar atrás, é o tempo. O tempo é um dos maiores tesouros. Por isso que quando a gente fala assim, você não pode perder tempo, a gente acha que é só uma frase, que é um jargão. Não, o tempo, ele urge. O tempo passa. Remindo o tempo. E aí ele termina: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um de vós. Paulo, ele sabia tanto disso. E aí eu quero voltar na frase que eu falei para você. Quando nós tratamos de coisas essenciais, em nós deve haver unidade. Muitas vezes, meu irmão, nós não conseguimos acessar o coração das pessoas porque a gente critica demais as pessoas. A gente critica. Você está fazendo errado. Que é isso? Você vai para o inferno. Queridos, nós nunca conseguiremos acessar o coração de ninguém assim. Paulo, ele sabia tanto de algumas coisas. Olha aí, coloca aí Romanos capítulo 14, versículo 5. Prometo para você que é o último versículo. É o último. Romanos 14, 5. A partir do 5, Paulo fala assim: olha, tem pessoas que se você oferece algo, que conseguem oferecer coisas para Deus, mas tem outras que não. Olha, tem pessoas que comem e fazem essas coisas para o Senhor, mas tem outras que não. Paulo, ele entendeu que aquilo que é essencial, deve haver em nós unidade. Ou seja, ele sabia entrar e sair em qualquer lugar. Se ele entrasse no meio de um povo, e ali, dependendo da cultura,
dependendo da cultura, dependendo das pessoas que eles estavam envolvidas, se não estivesse infringindo, se não tivesse escandalizando, obrigado, pastor Darcio, escandalizando nada que é do Senhor, ele sabia estar, nada das coisas de Deus, ele sabia estar no meio das pessoas. Então aquilo que é essencial estava ali. As pessoas estão falando do Deus, mas ele falava o seguinte: mas existe um Deus que vocês não conhecem, vocês precisam conhecer. Então quando se tratava de coisas essenciais, ele sabia viver numa unidade. Agora quando tinha divergências, agora quando eram coisas secundárias, ele era muito tolerante. Porque vamos ler aqui agora, Romanos 14:5, olha. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro a sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. E o que não faz caso para o dia do Senhor, não o faz. O que come para o Senhor, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e não dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo. Vive para si, e nenhum de nós morre para si. 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos e morremos para o Senhor. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Paulo, ele era tolerante, ele sabia que existia pessoas diferentes. Então naquela época ele sabia respeitar. E é uma coisa que nós precisamos saber respeitar. Você está no teu trabalho, tudo bem, tem a pessoa lá que tem o seu estilo de vida. E eu comecei dizendo que cultura nenhuma pode atrapalhar você, impedir você de falar do amor de Jesus. Você precisa ser ousado. Você precisa ser ousado. E aqui, para que eu possa agora falar um pouco da minha experiência para vocês, eu quero citar a última coisa. Quando nós estamos falando de qualquer outra coisa, de sobremaneira, haja em nós o amor. Haja o amor de Cristo. Você precisa saber, meu irmão. Você precisa saber que quando você está no teu trabalho, quando você está na rua, quando você está em qualquer lugar, até mesmo dentro da tua família, não importa do que você esteja conversando, transmita o amor. Seja uma pessoa amorosa, seja uma pessoa paciente. Seja uma pessoa serva, procura servir aqueles que estão próximos de você. Quando nós estamos falando de qualquer outra coisa, você precisa transmitir o amor. Porque quando você precisa falar do amor de Jesus, pouco importa o quanto você sabe. As pessoas querem saber o quanto vocês a amam. O nosso conhecimento diante de quem não conhece Jesus não é nada. Elas se importam o quanto vocês se importam com elas. O quanto nós importamos com elas. É isso que as pessoas querem saber. Por que que o meu amigo Marciléo, o nome dele é Marciléo. Queridos, eu não queria saber o quanto ele sabia da palavra de Deus. Porque nós éramos jovenzinhos, 13 anos de idade. 13 anos de idade. Ele tinha, acredito que uns 11. Por aí, isso aí. 11. Quando começamos a ir para a igreja. Ele não sabia muita coisa, mas uma coisa era certa. Ele tinha atenção para com minha vida. Ele tinha atenção e ele me chamava: vamos para o acampamento, vamos lá, eu pago para você e vamos fazer aquilo. De alguma forma eu senti o amor dele sobre a minha vida. Nós como igreja queremos evangelizar, queremos ser agressivos no bom sentido. Queremos fazer uma grande colheita, os campos estão brancos, os campos estão férteis. Mas se queremos de fato levar a palavra do Senhor para essas pessoas, precisamos amar, precisamos dar o nosso coração por elas. E aqui eu quero contar uma das experiências, bem recente até, de uma das pessoas que eu estou orando por ela, já se decidiu por Jesus, se decidiu por Jesus nesta igreja. Como eu trabalho, como que o Espírito Santo ele me encoraja, consegue encorajar a minha vida para isso. Eu miro em alguém, começo a orar por aquela pessoa, mas eu começo a investir em aproximação com aquela pessoa. E até convidei essa pessoa para estar aqui, mas não pôde estar também.
E começo a investir. De todas as formas, o Espírito Santo vai me dando sabedoria, vai me dando estratégias. E procuro data de aniversário do filho, os momentos importantes. Não pode deixar passar, tem que estar antenado. Vocês já perceberam a minha personalidade? Muitos que estão próximos de mim, o pessoal do Porto já sabe a Dai. Cadê a Dai? A Dai deve estar me assistindo aí. Não pode rir, viu, Dai? A Dai fala que eu sou meio voadinho. Mas eu sou voadinho assim para as coisas físicas e materiais. Para isso aí eu não me importo, não. Eu quero ser, vou usar uma palavra aqui, nevrálgico. Eu quero ser minucioso. Eu quero ter atenção para as vidas. Para qualquer outra coisa, eu quero ser disperso mesmo. Mas para as vidas, eu quero ter toda a atenção do mundo. Quero ter toda... Porque a gente não pode deixar passar momentos importantes que tocam as pessoas. Essa pessoa, eu comecei a orar, comecei a investir. Essa pessoa se decidiu por Jesus nessa igreja, foi um tempo tão poderoso. E aí eu falei para o irmão, vai lá, faz o contato, faz aquilo. A pessoa, aí depois eu recebo o retorno, depois de 2 semanas, eu já estava preocupado. Falou, sabe o que é? É que a pessoa ficou meio assim, porque falou que, né, na verdade, o cônjuge da pessoa. Falou, não sabe se a pessoa, o que a pessoa fez, a pessoa não sabe o que fez, então fiquei meio assim sem fazer. Querida, é claro. Uma pessoa que está no mundo das trevas, recebe a luz, ela não consegue abrir os olhos, ela não sabe onde ela está. O que aconteceu? O que aconteceu com Saulo? Saulo ficou 3 dias, queridos, 3 dias cego. E depois começou a abrir os seus olhos, começou a ficar meio turvo. Por quê? Porque ele começou a receber de Deus, ele começou a entender. Então, a partir do momento que a pessoa, mas ele teve alguém do lado, Ananias estava lá do lado dele, explicando para ele o que estava acontecendo na vida dele. E nós precisamos ser Ananias na vida de muitas pessoas. Nós como uma igreja, que prezamos pelo discipulado 1 a 1, prezamos pelo pastoreio. Vidas é o nosso negócio aqui, queridos. Vidas é o nosso negócio. O que você está recebendo, essas ministrações que você está recebendo, deixa eu dizer para você, não é para você ser expert na Bíblia, não é para você ser apenas um líder poderoso, um líder lá que faz um grupo de alívio bem feito. Não é simplesmente para você ser um diácono, não é só para isso. É para você manifestar o reino do Senhor. E não ir sozinho para o céu, mas levar multidões junto com você. Amém? Levar multidões junto com você. Aleluia. E olha aí, ó. E aí essa pessoa está nesse processo, vou colar nessa pessoa. Eu sei que eu preciso ser Ananias na vida dessa pessoa. O Senhor me deu a oportunidade, a felicidade de poder trabalhar num posto de saúde. E nesse posto de saúde, dos que trabalhavam comigo lá, nenhum deles quiseram Jesus. Dos que trabalhavam comigo, dos que trabalhavam. Mas os pacientes, os clientes, queridos, eu não perdi a vez. Não perdi a oportunidade. Chegava o seguinte, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso mirar numa classe de pessoas esquecidas que ninguém mira, pastor Aline. Ninguém. Pessoas esquecidas, imigrantes, estão aí, não tem muito recurso financeiro. Falei, brasileiro tem um monte de brasileiro aí, deixar eles trabalhar um pouquinho também. Dá para todo mundo, tem gente para todo mundo. E mirei numa classe de pessoas que Jesus também morreu por ela, nossos irmãos haitianos. E aí, comecei a estudar, comecei a me capacitar. O que aconteceu? Lotado do Castro Alves, o Danilo sabe. Cheio de imigrantes ali, né, Danilo, onde você mora? Fala a verdade. Lotado. E quando eles vinham como pacientes, o que eu fazia? As pessoas não sabiam de nada, eu só ficava ali. Douglas, vai lá socorrer. Então, já ficou. Eu atendia essas pessoas. E quando eu atendia, claro, no começo com muita limitação, mas depois eu fazia tudo que a pessoa queria, não somente o que ela queria lá, mas eu acompanhava, vamos lá, e aí faz aquilo, e eu comecei a fazer isso com muitos haitianos. E depois de tudo isso, eu esperava tomar o sanguinho lá, se precisasse, e aí, aos pouquinhos, mesmo com a limitação do idioma, eles viram a demonstração de amor. O cuidado. Para resumir para vocês. Aqui no Brasil, não foi fora não.
Para você não pensar que eu viajei para fora. Não. Não viajei, não fui para o Haiti. Ainda. Nós vamos lá, né, paizão? Vamos. Vai não, vamos. Vamos, isso. Nós vamos primeiro junto. E aí depois a gente analisa, depois vê se eu fiz. Vamos junto. Isso. Dali, queridos, servindo os nossos irmãos haitianos, nós tivemos um grupo de alívio por 3 anos e meio. Por 3 anos e meio, eu e a minha família ganhamos com o Espírito Santo muitos haitianos para o Senhor. E, queridos, teve um dia, numa das nossos grupos de alívio, que as nossas células tinha 21 haitianos. A pessoa mais clarinha que tinha lá era a Thay. Cadê a Tailane? Lembra a Tailane? Tailane estava lá, Tailane e a Sheila. A Tailane e a Sheila estavam lá conosco. Foi assim, foi uma das experiências mais incríveis que nós tivemos. E sabe o que eu aprendi? Que com o Espírito Santo para evangelizar não existe fronteiras. Não é tim, mas... Não existe fronteiras. O Espírito Santo, ele está pairando. Como diz a palavra do Senhor em Joel. Ele está procurando um coração sensível, queridos. Ele está procurando, existe muita terra fértil. Se você não for, Satanás vai, porque a terra está fértil. O mundo está sensibilizado. Precisa que eu e você vá e fale do amor de Jesus. Falar do quê? Falar da palavra, falar da sua vida. Mas eu não conheço a palavra. Pastor, eu não gravo versículos, eu não sei direito. Queridos, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Aqueles que até aqui foram cheios do Espírito Santo vão entender. Eu prefiro ter intimidade com o dono da palavra. A palavra do Senhor fala em Mateus que Ele colocou todas as suas promessas acima do seu nome. É brabo. Ele colocou todas as promessas acima do teu nome. Ele é a palavra. Se você não domina a palavra ainda, eu quero dizer para você, não se desespere, não tenha problema. Tenha intimidade com o autor da palavra. Tenha intimidade com aquele que é a própria palavra. E Ele vai te capacitar. Cadê Edmilson? Você está aqui? O Senhor vai conceder todos os desejos do teu coração. Não se preocupe, eu sei que você tem clamado diante do Senhor que você quer falar, que você quer conhecer. Quem dera se toda a igreja tivesse esse desejo. O Admilson, praticamente todas as vezes que eu o vejo, ele fala: poxa, eu estou procurando na internet de como eu preciso memorizar, como eu preciso falar da palavra do Senhor, eu preciso. Aquele jeitão dele. Deus, Ele vai te dar, Ele vai te capacitar isso aí, porque há um desejo no teu coração. 1 Coríntios capítulo 12 fala que os dons estão disponíveis, cada um a quanto quer. Recebe, meu irmão, em nome de Jesus. E você vai ensinar a muitos. Porque é isso que você deseja. Tivemos uma experiência por 3 anos e meio. Olha como os discípulos estiveram com Jesus. 3 anos e meio. Foram 3 anos e meio servindo um povo poderoso, apresentando Jesus. Até minha esposa, que é tímida. Minha esposa estava falando francês também. Minha esposa aventurando minha filha. Estava a família inteira já envolvida com eles. A gente comendo as coisas que eles comem. Fazendo as coisas que eles fazem. Paizão um dia foi lá na célula, não foi, Paizão? Eita! Paizão foi lá. Poderoso. Mas o quê? O que foi possível? Tive que transpor toda a vergonha, transpor toda a timidez, transpor a cultura. Atos capítulo 2, versículo 6. Quando você fala a língua e o idioma da pessoa, ela entende o que ela fala, porque você precisa acessar a mente da pessoa. Atos capítulo 2, versículo 6. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar em sua própria língua. Antes, a palavra de Deus narra que existiam pessoas de diversos lugares. Aqui é um segredo poderoso. Se você quer ganhar alguém para Jesus, a primeira coisa, você precisa usar palavras que alcance a pessoa. Se eu estou falando
com advogados. Porque a dilação do prazo, eu só sei essa palavra que o Daniel me ensinou. Estendeu, porque a dilação do prazo. Agora se você está falando com uma pessoa simples, uma pessoa comum, não que os advogados não sejam comuns. Poxa, né, porque precisamos estender o prazo. Porque a gente precisa ir mais para frente aí com essa data aí. Fala algo que a pessoa entenda. Fala do amor de Jesus, seja simples. Fala da sua vida, o que Ele fez na sua vida. Primeira coisa, utilizar o que Jesus fez na sua vida de uma forma simples, para você poder alcançar a mente da pessoa, para que ela entenda. E ela abra a mente. 2. Atos capítulo 2, versículo 8. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa língua própria. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em quem somos nascidos. Opa! E aí eles começam a fazer uma questão. Peraí, eu estou entendendo o que aquele japonês está falando. Ele está falando na minha língua japonesa. Eu estou entendendo o que aquele alemão está falando. Eu estou entendendo o que aquele árabe está falando. Eu estou entendendo o que aquele português está falando. Estou fazendo aqui uma figura de linguagem. Só que aqui, ele está fazendo uma observação do seguinte, de um idioma, de palavras que remeteram uma nostalgia de quando eles eram pequenos. Little. Espanhol, pastor Aguinaldo. Chico. Obrigado. Não vamos deixar o mundo enganar. Nem pivete, nem moleque. Nenhum desses. E aqui existe um outro segredo. Que quando nós falamos a língua materna das pessoas, nós acessamos. Pastora Adriana, apóstola Adriana, agora você vai gostar dessa, hein? Essa aqui. Quando nós falamos a língua que remete à língua materna da pessoa, nós acessamos a alma e o coração das pessoas. Queridos, e Paulo sabia muito bem disso. E você precisa entender que quando você está ali falando do amor de Jesus, quando eu quero ganhar aquele meu irmão, eu quero ganhar o meu tio, eu quero ganhar o meu amigo, a minha amiga, eu quero ganhar o meu chefe, ou na minha empresa, na empresa onde eu trabalho, não tem mais jeito, os diretores todos já sabem que eu sou pastor. Já sabem. Você é pastor. Um dia nós estávamos almoçando, eu fiquei sabendo que você é pastor. Sou sim, graças a Deus por isso. Aí eles, que bom. Não temos que nos envergonhar do Evangelho. Não temos que nos envergonhar do Evangelho. Agora eu tenho a responsabilidade de fazer o Evangelho valer. Eu e você temos essa responsabilidade. Fala do amor. Fala do que Jesus fez na sua vida. Mas procura correlacionar com algo que a pessoa vive. Para que seja algo materno para ela. Para que seja algo próximo para aquela pessoa. Olha, Efésios capítulo 1, versículo 4. Você sabia? Você vai falar isso para a pessoa. Você sabia que antes do mundo existir, Jesus já te desejou? Você vai falar o quê? Lu, enfermeira, né? Os negócios lá das biologia não, dos negócios do corpo humano. Evangelizar as médicas, porque às vezes a gente fica com medo, né? A gente fica com medo, porque são pessoas cultas, claro. Mas está lá naquele âmbito de hospital. Chega um momento, querido, que o homem não pode mais nada. Aí você abre lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque ele desconhece o impossível que você está falando. Eu conheço Deus, que para Ele nada é impossível. Aleluia. E você começa a dizer para as pessoas, não importa a doença patológica que você nasceu, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Começa a falar do amor dele na simplicidade. A gente enfeita muito. A gente enfeita o pavão. O pavão já é bonito. Aí você quer colocar uma florzinha, não precisa. A palavra de Deus é simples. Nós só precisamos falar o que Ele fez em nós. O que Ele fez em nós é um verdadeiro testemunho de transformação na vida de outros. 2, a linha materna. Você precisa falar um idioma, uma língua materna, uma língua que seja próximo, do que a pessoa tenha afeto, para que você possa tocar a alma e o coração da pessoa. E agora, é o que nós estamos buscando. Esta é a verdadeira razão, de fato, porque estamos aqui.
Atos capítulo 2, versículo 3. Obrigado, Jesus. E foram vistas por eles como línguas repartidas. Diversidade de línguas. Como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Esse é o tema principal do que nós viemos receber nesses 7 dias. Esse é o tema principal. E aqui está o terceiro, e eu não vou dizer segredo, porque a palavra de Deus não existe segredo. Mas existe chaves, existe conhecimentos que nós precisamos aplicar. Quando nós falamos as línguas espirituais, nós tocamos o espírito da pessoa. Já ouviu o paizão falar? O espírito que habita em mim saúda o espírito que habita em você. A palavra de Deus fala que o espírito testifica com o espírito que somos filhos de Deus. O espírito testifica com o espírito que somos. Essa testificação, ela só é possível. Ela só é possível quando você entende que o Espírito de Deus, ele está latente sobre a tua vida. E quando você se manifesta dessa forma, ainda que com línguas repartidas, ainda que não emitindo este som, de alguma forma no sobrenatural você consegue tocar o espírito da pessoa. E o Espírito Santo de Deus toca no espírito da pessoa, e a pessoa entende que ela tem sede por algo maior. Você percebe por pessoas que elas são muito bem remuneradas, elas têm tudo aos olhos humanos, mas elas são tristes. O que é isso? São pessoas pobres de espírito, porque elas não possuem o Espírito de Deus. E onde, neste segredo entre você e Deus, você começa a ministrar, e você começa a entender que você toca o espírito das pessoas. E aí, só assim é capaz do Espírito Santo de Deus ter um encontro com o espírito da pessoa, um encontro genuíno, e transformar a vida dessa pessoa ao ponto de virá-la do avesso. Como virou a minha vida, como virou a sua vida também, irmão. E Ele está nos virando do avesso a cada dia, tirando todo o lixo. Eu não preciso falar aqui, já foi muito bem falado pelo paizão, pela mames, foi muito bem falado pelo pastor Aguinaldo. O objetivo de ser cheio do Espírito Santo. Falou sobre oração, falou pela cura, dentre outras coisas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Se não formos cheios para evangelizar, não existe cura, não existe oração. Esse é o princípio de tudo, para o reino crescer e expandir, porque a palavra do Senhor fala que é Ele que acrescenta aqueles que hão de ser salvos. Mas como vai acrescentar se eu e você, se nós não irmos? Romanos, capítulo 10, fala: como, pois, invocarão, se não há quem pregue? Como conhecerão, se não há quem possa ir? Ele conta comigo e conta contigo. E eu gostei da colocação que o pastor Aguinaldo fez ontem. Nós não estávamos naquele dia, naquela data de 2, Atos capítulo 2. Nós não estávamos naquela data. Mas o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que agiu naquela data, é o mesmo Espírito Santo que continua agindo no dia de hoje. Ele só precisa que nós esperamos. Ele só precisa que o meu coração e o teu coração esteja esperançoso. Esperançoso para evangelizar. E evangelizar é uma atitude. É uma ação, é um verbo. E para evangelizar precisa ser muito corajoso e muito corajosa. Só é capaz, queridos, olha a glória. Olha, não é oportunidade, eu não sei a palavra em português. Olha a graça, não é graça. Privilégio, obrigado. Olha o privilégio dado por Deus
pela minha vida e a sua vida, de poder apresentá-lo para alguém. Eu queria que a minha esposa subisse aqui, por gentileza. Vem cá, pastora Júlia. E eu quero finalizar, e eu quero que você fique de pé. Eu só posso apresentar alguém que eu tenho, assim como eu só posso dar algo que eu... Se nós soubermos a oportunidade que nos é dada, a cada dia, a cada instante. Eu estava falando isso para Gil. Eu convivo com mais de 400 pessoas. Eu tenho uma responsabilidade sobre elas, não só profissional. Eu tenho uma responsabilidade sobre elas que quando eu estou ali instruindo, quando eu estou exortando, ao mesmo tempo eu estou, em algum momento, em algum dia, eu vou ter que falar do amor de Jesus para esta pessoa. Então a minha mente fica assim. Eu não sei se com você é assim, pastor Aguinaldo. Você com seus subordinados na empresa. A gente fica a todo momento, porque é a questão de respeito das pessoas. Até então tem tudo isso, mas nós temos algo a mais. Eu tenho algo a mais, porque quando eu estou ali com alguém, em algum momento eu vou ter que apresentar, falar do amor de Jesus para essa pessoa. E quando eu falo assim para vocês, esta é a minha esposa que Jesus me deu. Olha o privilégio que eu e você temos de falar, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus, Misão. Olha a oportunidade que eu e você tem de podermos falar, eu tenho um Deus que não vai deixar as suas lutas te pegarem. Eu tenho um Deus que pode te transformar, mas só pode fazer isso quem tem. Queridos, é muita patente que o próprio Deus nos deu. Ele podia chegar e se apresentar diante das pessoas. Simplesmente as pessoas, eu não sei, algo aconteceu no meu coração e eu vou para a igreja. Não. Ele procura pessoas dispostas como você, que está vindo aqui todos esses dias para receber esta palavra. E ele fala, vai em meu nome. Vai em meu nome e fala que eu estou dentro de você. E pode me apresentar, porque eu te dou esta patente. Eu te dou esta legalidade. Sabe por quê? Porque você é filho. E filho apresenta ao pai para qualquer um. E em qualquer lugar. E em qualquer lugar. E nós temos um pai transformador. A partir de hoje, eu declaro sobre a nossa igreja Fonte de Alívio, que nós não perderemos tempo, porque o tempo urge. Você está do lado de alguém, apresenta Jesus para essa pessoa, porque você é filho. Não tenha medo, não tenha vergonha. Mateus capítulo 10, versículo 32. Se você confessar Jesus que está junto com você diante dos homens, Ele vai confessar você diante de Deus. Por isso não perca tempo, não perca tempo. Aleluia. Pode descer. Só usei a minha esposa aqui para apresentar o que eu tenho. E eu quero finalizar dizendo que não é palavra motivacional, não é coach, não é nada disso. A palavra de Deus me dá esse respaldo para que eu possa dizer isso. A palavra de Deus me dá esse respaldo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Nós iremos por todo o mundo e nós pregaremos o evangelho a toda criatura, sem distinção de raça, sem distinção socioeconômica, sem distinção intelectual. Eu não quero nem saber. Pode vir, meu gostosão. Vem. Eu não quero nem saber. Você não tem que se amedrontar porque é o seu professor. Você não tem que se amedrontar porque é o seu chefe. Se a pessoa chegou perto de você, olha, eu estou com um problema, eu não sei o que fazer. Olha, eu vou dizer para você, humanamente eu também não sei não. Mas eu tenho um Deus que eu posso orar aqui por você. Quem sabe Ele não te dá sabedoria? É esse Deus que está sobre a minha vida e a sua vida. É o Deus que nós amamos. Ele é o nosso Pai. E seremos amorosos, não agressivos em evangelismo. Seremos amorosos em evangelismo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.
Enquanto eu ouvi essa ministração, o Espírito Santo me trouxe... Eu quero que vocês saibam que nós estamos em dias proféticos, tá, gente? Dia profético não é um dia comum, não é culto de domingo, culto pastoral. E as coisas proféticas você tem que distinguir, entender, avaliar. Tem que transformar uma coisa consciente em coisa rema, que é diferente. Rema é revelação. Revelação. Você tem que sair, como o pastor falou aqui, do natural e para o sobrenatural. Então esses dias são assim. Essa atmosfera é uma atmosfera profética, não é pastoral, é profética. Enquanto o Douglas me falava, ele citou algo, aí me deu um susto quando ele falou. Sabe o que eu observei? Não foi de propósito isso. Isso é a agenda do Espírito Santo. Se você sair do primeiro dia profético e ir até o centro dos 7 dias, que dia que você chega? A gente começou o primeiro dia, não foi? Se você for até o centro do 7º dia, que dia que você chega? Que dia que você chega? Que dia que é o 4º dia? Se você for lá para o último dia, lembra que eu falei que Jesus é o alfa e o ômega? Ele estava no início, ele estava no presente, ele está no fim. Você sai do primeiro dia para ir para a metade do caminho, onde você chega? Ou melhor, para metade não. Se for para o centro, onde você chega? Não. Palavra profética. Onde você chega? Irmão, se você sair do primeiro dia e for para o 4º dia, onde você chega? No evangelismo. Diga no evangelismo. Vou repetir de novo. Se você sair do primeiro dia e for para o centro, onde você chega? Se você sair do último dia, que nem aconteceu ainda, para nós, Jesus já está lá. Se você sair lá do último dia onde Jesus já está e voltar 3 casas para trás, onde você chega? Então o evangelismo é o centro desses dias proféticos. Vem comigo, você não vai entender. Se você não vir no Espírito, você não vai entender o que eu estou te falando. Você vai ficar assim olhando para mim e vai embora alegre. Entenda o que eu estou te falando. Nós estamos na década do evangelista. A década é do evangelista. Estamos em 7 dias proféticos em prol de ser cheios do Espírito Santo. E já falamos aqui, todos falaram e os outros vão falar a mesma coisa. Que é o quê? O poder do Espírito Santo é para quê? Para servir pessoas. E todo serviço para pessoas começa aonde é o começo? Evangelismo. Onde eu começo, gente? E o evangelismo começa depois da ressurreição. E eu nem tinha prestado atenção nisso, porque foi aleatório da minha parte. Eu achei que era aleatório. Porque depois eu comecei a pensar ali na minha cadeira, o que vem depois? Eu sei, eu não vou te falar, não vou dar spoiler. Mas o que vem depois também só pode vir depois do evangelismo. Os próximos 3 dias que vão vir. É muito doido isso. Então, em certo sentido, tudo que estamos fazendo nesses 7 dias é por causa do que Deus está ensinando a gente hoje. Você não está entendendo? Tudo que está sendo profetizado nesses 7 dias é tudo ao redor. E por quê? Para quê? Para o que está sendo ministrado hoje. É tudo para ganhar almas para Jesus, para evangelizar. E como, aleluia. E como são dias proféticos, tem a parte profética gostosa, né? Aquelas lá, que eu vou te abençoar, você é povo meu, povo escolhido, a glória da segunda casa. Todo mundo gosta dessas partes proféticas assim, todo mundo gosta, né? Mas essa que eu vou falar é daquelas partes proféticas que as pessoas não gostam. E sobra para mim, obrigado aí, a palavra boa ficou com você, parabéns. Apesar de Deus deu para mim. Deus me mostrou que aqui dentro deste lugar, e quando ele fala aqui dentro, é as pessoas que estão presentes, as que estão online, as que não estão, porque nem todos da igreja estão aqui, que sim, não adianta você, pastor Douglas, não adianta pastor Aguinaldo, que estão começando agora com seus núcleos lá, com seus campos, ou os outros pastores que virão, qualquer de outro, não adianta a gente ficar reclamando, chateadinho, porque as pessoas da igreja não estão fazendo isso, ou não estão evangelizando. Deus manda dizer o seguinte, que sim, sempre existirá pessoas que só vão querer ficar sentadas dia de domingo no culto da igreja. É um fato. Sempre existirão pessoas que só vão querer ir participar do grupo de alívio lá,
obrigado, Deus abençoe, com o meu bolinho para casa e acabou. Isso sempre, não adianta ficar chateado. Não adianta, o Espírito Santo me falou ali, não adianta. É aceitar, deixar essas pessoas na mão do Senhor, Ele sabe o que vai fazer, talvez vai para o céu assim mesmo, não tem problema, não aceitou Jesus, sei lá o que Deus vai fazer com ela no juízo final. Não adianta a gente ficar chateado, porque o pessoal da minha célula, ninguém quer evangelizar, coitadinho. Faz você. Porque a igreja é fonte de alívio, você vê aí, Douglas, não tem ninguém, você está falando isso, mas ninguém quer evangelizar. Então a gente vai atrás de quem quer. O que o Espírito Santo manda me dizer aqui, que é um pouco pesado aos seus ouvidos, vai pesar um pouco, que é: nós vamos reunir um grupo desta igreja. Não sei quem é, não tenho nomes, mas Deus vai falar os nomes, porque a perseverança apostólica que acontece toda terça-feira é para treinamento? Sim ou não? Sim, mas nós estamos desperdiçando cartucho. Eu não sei que revolução Deus vai fazer. Ele ainda não me disse a estratégia, mas Ele deixou bem claro, é como se nós estivéssemos desperdiçando cartucho. Ou seja, a gente está ensinando alguém uma coisa que ela não vai fazer, então estou jogando fora. É como se você pegasse um curso, pega um curso aí, bom, você falou de línguas, né? Pega um curso de inglês dos caros, sei lá qual que é caríssimo aí. Pega isso, é isso aí. Tá ganhando alguma coisa? Não, é isso aí. Contando inglês? Tá, isso, essa daí. Curso de inglês top. Pega um curso caro. Custa R$4.000 para fazer um curso desse. 5 mil. Pensa no curso de inglês. Caríssimo. 5 mil reais. Beleza? Beleza. Aí eu convido qualquer um, olha a palavra, qualquer, e fala: vem aqui. Estou te presenteando com um curso de inglês. A pessoa queria? Ela pediu? Será que ela sonhou em fazer inglês um dia? Mas ela, o que ela está fazendo? Ganhou. E porque ganhou é de graça, não é? O que ela está fazendo? Ela vai para o curso? Não, ela vai. Ela ganhou, ela vai. Mas quando ela chega lá, ela é super aplicada no curso, né? Ela faz o que o professor está falando para fazer? Ela treina a língua em casa? Não. E ainda sai falando que não está aprendendo nada. Então Deus falou o seguinte: nós estamos, entre aspas, queimando o cartucho, jogando fora ensinamentos preciosos. Porque, pastor Douglas, se eu não fosse pastor, mas mesmo sendo pastor, eu tenho que aprender muita coisa com você sobre evangelismo. Tudo que Deus te deu, tudo que Deus te conferiu, toda essa potência que você tem, igual você falou, você é desligado por umas coisas, eu sou mais atento para essas que você é desligado, eu sou mais ligadão daquelas, sabia? Só que é o seguinte, o que você faz eu não faço. Então eu tenho que aprender muito contigo. Agora veja bem, aí eu tenho que aprender com ele tem lições preciosas para me dar. Aí o que eu faço quando um professor desse, um mestre desse está aqui hoje, um profeta desse está aqui hoje? Eu ouço a palavra, eu vou embora e amanhã tem uma pessoa morrendo do seu lado, você evangelizou? Não, então não serviu para nada. Desperdiçou tudo que Deus tinha colocado dentro dele. Então Deus manda dizer uma coisa: esse ano, eu não sei como, mas nós vamos abrir aqui escola. Tinha as escolas dos profetas, não tinha? Nós vamos abrir escola, não no sentido ênfase, no sentido de prática, porta fechada, não vai ser perseverança aberta. A gente vai abrir o seguinte, eu quero convidar só os tops que querem ganhar alma para Jesus, aquelas pessoas que estão queimando pelo reino, aquelas que querem realmente ver a célula cheia, aquelas que realmente querem ver a igreja lotada, não aquelas que querem vir de domingo, não, eu quero ir na igreja domingo, pode vir, a igreja vai estar aberta, mas eu quero convidar aquelas que querem encher a igreja, aquelas que querem tirar a gente do inferno, aí a gente vai chamar para a sala fechada. E sabe o que vai acontecer na sala fechada? Deus falou que esse lugar é um quartel-general. Ele mostrou para mim, eu estava sentado aqui agora, enquanto o Douglas pregava. A palavra profética para nós é quartel-general. E aonde, o que eles fazem no quartel-general? O general entra dentro da sala, chama os seus comandantes, chama os seus melhores soldados. E o que ele faz? Ele faz estratégias. Ele traça uma estratégia de guerra ali dentro. E depois eles fazem o quê? Saem para a guerra. Nós vamos fazer salas fechadas de treinamento, de mentoria, de sei lá o nome que você quer dar. Dê o nome que você quiser. Mas vai ser para quê? Porque nós não vamos desperdiçar coisas preciosas que Deus encheu. Porque os vasos só eram cheios quando tinha vasilha para ser enchida.
Eu vou repetir, estamos em década do evangelismo. O evangelismo aqui nesses dias proféticos foi o centro do que o Espírito Santo quis fazer. Ah, mas não foi a melhor palavra. Meu irmão, o que é a melhor palavra para você? É o pregador que fala mais bonito? É o que grita mais? O que é a melhor palavra para você? O que você acha que é a melhor? Para mim, todas são iguais. Mas existe um centro. E o centro é para um fim. E o fim é ganhar almas para Jesus. E se no fim desses 7 dias proféticos, quando concluir isso em janeiro, fevereiro, março, abril, nós não tivermos ganhando muita gente para Jesus, eu posso dizer para você que a gente pode pegar esses 7 dias e colocar no lixo. Porque não serviu para nada. Ou melhor, era para ter servido, mas nós não demos ouvido à palavra profética. Então não é lixo a palavra, mas para mim virou um nada. Entende o que eu estou querendo dizer? Entende o que eu estou querendo dizer? E aí os profetas viram nada. Por que viram nada? Ai de ti, Jerusalém, Corazim, Betsaida, eu quis colocar vocês, como a galinha coloca debaixo das suas asas os pintinhos, eu quis acolher vocês, mas vocês não deram ouvido às voz dos meus profetas, antes vocês mataram a profecia. Então levante as suas mãos e declare assim: Senhor Jesus, que não seja eu, essa pessoa aleatória, que está aqui só cumprindo tabela de igreja. Diga que não seja eu, essa pessoa aleatória, que só quer receber e não quer distribuir nada. Diga que não seja eu, essa pessoa que ouve o profeta, que ouve a profecia e não pratica. Que não seja eu, esta pessoa que tem o privilégio de morar em um país livre, pronto para poder falar em qualquer esquina, em qualquer coletivo, em qualquer lugar, mas fica com a boca fechada. Que não seja eu, que esteja diante do juízo de Deus, e que o Senhor diga para mim: afasta de mim, porque eu não te conheço. Diga: mas Senhor Jesus, que seja eu, diga que seja eu, um dos tais. Diga: este que o seu profeta acabou de dizer, que vai entrar no lugar secreto, para receber treinamento, para receber estratégia, para ir e ganhar multidões para Jesus. Diga que seja eu, aquele que se dispôs a ir e que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga que seja eu, aquele que guardou a boa palavra no coração, mas não trancou. Pelo contrário, fez com que a palavra transbordasse e que ela alcançasse outras vidas. Diga que seja eu, que quando o Senhor voltar e dizer: cadê a sua vida? Cadê o talento que eu te confiei? O mestre possa dizer para mim: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, te colocarei sobre 10 cidades. Aleluia. Te abençoo com a bênção do Pai, te abençoo com a graça do Filho, te abençoo com a unção do Espírito Santo.
Tem mais uma coisa que eu preciso te dizer que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu esquecendo. Ele me ungiu como apóstolo e eu confesso que eu nem passava pela minha mente que um dia eu receberia esta função. Não é um cargo, não. É algo que eu tenho que exercer. E eu sou apóstolo, eu sou pastor de vocês para guiar vocês em situações. Ontem o Senhor entregou uma palavra aqui para mim, através de um profeta que estava aqui. E a palavra que Deus me disse foi: olha, eu coloco o cajado nas suas mãos. E esse cajado é o quê? O cajado é de pastor. Então o pastor, ele faz o quê? As ovelhas seguem o pastor. Então vai ter coisas que vocês vão me seguir e a gente vai junto para uma caminhada. Mas como apóstolo, existe a unção do enviar. E Deus falou para mim que neste caso do evangelismo, não é pastoreio, é para enviar, é o id. E em nome de Jesus, eu não sei o que Deus vai fazer e como será isso. Mas nós vamos ter ferramentas estratégicas poderosas, fechadas no lugar secreto. E quando esse povo sair de dentro da sala armados, segura, porque nossas igrejas, não só aqui, mas lá no Porto, lá no Palheireiros e onde quer que nós abrimos fonte de alívio, esse lugar vai crescer e vai multiplicar, porque por causa desses tais, dessas pessoas, que seja 10, que seja 20, que seja 30, mas não disse que tinha 400 pessoas na igreja, não é 400, Deus não vai trabalhar com 400, quando ele chamou o Gideão, tinha 32 mil, era 33 mil, não me lembro agora, era gente pra chuchu, 33? Era 33 ou 32 mil? Não importa. Tinha mais de 30 mil. Só sobrou 300. E esses 300 que sobraram foram suficientes para cumprir. Eu vou repetir agora. 300 pessoas foi o tanto suficiente para cumprir a palavra profética de Deus. E para libertar o povo. E eu não sei se eu tenho aqui pelo menos um desses 300. Porque se ele estiver aqui, ele vai glorificar Jesus. Pelo menos um. Aleluia. Se tiver 3 aqui, eu vou procurar os outros. Mas Deus vai nos colocar do lado. Em nome de Jesus.